Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, porque hoje a gente vai bater um papo, só eu e você. Hoje a gente vai conversar sobre esse tema que há muito tempo já vem sendo, digamos assim, pedido, né, ou sugerido por muitos de vocês, inclusive muitas pessoas das quais eu já atendi durante esse tempo. Eu percebi que isso é uma dúvida, né, que vem pairando ali no meio do coletivo e especificamente falando, né? Isso é uma questão que engloba muito o inconsciente do divino feminino. E durante algum tempo eu achei que não fosse necessário falar, né? Porque eu já passei a minha visão aqui através do meu canal a respeito desse tema, mas hoje eu percebo que sim, talvez seja a hora da gente falar sobre isso. Então hoje a gente vai falar, né, sobre essa, digamos assim, essa encruzilhada que muitos divinos femininos durante a caminhada de chama gêmeas podem se encontrar, que é essa coisa de eu estou já na caminhada de chama gêmeas já há um certo tempo, realizando as minhas curas, e agora eu quero viver um romance, eu quero viver um amor, eu quero ter alguém comigo. E a minha chama gêmea, né, não desperta. E a minha chama gêmea continua naquele relacionamento kármico dele ou dela, ou então minha chama gêmea não quer absolutamente nada, né, com o despertar para a nossa conexão. E não é justo, eu escutei muito isso, não é justo, Joyce, que eu continue aqui esperando pela minha chama gêmea, esperando esse retorno dele, já que eu já fiz já uma boa parte, né, das minhas curas, eu já trabalhei em mim, eu já estou vibrando numa frequência muito alta, então não é justo continuar esperando, não é justo continuar nessa atitude de espera. Eu também tenho o direito de me relacionar, eu também tenho o direito de ter uma pessoa na minha vida que me queira, que me ame, que me valorize, que me priorize. E nada mais justo que nesse momento eu possa encontrar uma alma gêmea e viver aquilo que eu gostaria até de viver com a minha chama gêmea, mas não é porque ele não está pronto que eu não deva viver isso. Vocês também já escutaram esse tipo de coisa, assim? Eu escuto muito, né? Essa vontade do divino feminino de terminar o trabalho. Desde que a gente entra em dinâmica, e mais especificamente falando sobre esse período, né, que geralmente as pessoas colocam como a fase do perseguidor e do corredor, entram nesse período onde você não tem mais a presença da sua chama, não tem mais o contato, né? Esse período que ali o divino feminino agora está por si só, né? O gêmeo passa a bola assim pro divino feminino e fala, agora é com você. Se resolve aí. E eu percebo que no coletivo, essa fase, né? Muitos divinos femininos encaram essa fase como sendo uma coisa que é para terminar logo, completou, acabou, e agora vem a recompensa. E a recompensa é o quê? Geralmente, né? Daquilo que se pensa, e pelo que eu tô vendo, esse pensamento ainda tá bem vivo por aí, né? O que seria a recompensa para esse divino feminino? O outro, da mesma forma. Da mesma forma. Então, sai aquele anseio pela volta, o retorno da chama gêmea, sai o anseio, né? Se é que realmente sai. Por este olhar do seu gêmeo e entra no lugar um também anseio, só que disfarçado de processo de maturidade e evolução. Esse anseio, que na verdade é o que é, de que outra pessoa olhe para você então, já que aquela outra não olhou. Mas a gente vai entrar nessa questão, tá? A gente vai entrar nessa questão. Porque o ponto aqui não é ficar colocar na balança a alma gêmea e a chama gêmea. Vamos ver então quem é que te merece agora. Né? Vamos ver qual é a melhor conexão, qual é a conexão mais elevada, mais isso, mais aquilo. Não é esse o ponto. Não quero ser vista como a carrasca das almas gêmeas, porque acho que até é um pouco tarde demais. E talvez até por esse pensamento, às vezes as pessoas não entendem aquilo que eu estou abordando quando o assunto é alma gêmea. Mas como eu falei, aqui não é um vídeo para eu ficar colocando na balança a alma gêmea de um lado e a chama gêmea do outro, então vamos ver quem é que te merece. Não é isso. Eu quero falar sobre esse sentimento que muitos divinos femininos sentem em relação a esse processo, né? Um processo que, na grande maioria das vezes, ocorre em solitude. Porque o que é esse processo? O que é essa bola que a sua chama gêmea jogou para você?
e falou, agora é com você, agora se resolve. O que é isso? Que muitos interpretam como se fosse um período de castigo, do qual você tem que sair disso o mais rápido possível. Muitos até encaram essa parte como um lugar de humilhação, você está ali sozinho ou sozinha. Muitos interpretam que esse lugar é um lugar de espera do outro. E por você estar em solitude, nesse processo que é todo sobre você, muitos no coletivo encaram isso como se sendo que então você tem que sair daí o mais rápido possível, para novamente fazer a sua vida girar em torno de um outro. É esse padrão, principalmente em relação ao feminino, que a dinâmica de chama-gêmeas veio mudar. O feminino girando em torno do outro. Porque isso, como a gente já aprendeu em vários vídeos aqui, isso é a morte do feminino. Isso é a sabotagem principal, alquimicamente falando, do feminino. O feminino girando em torno do masculino. E o masculino centrado em si. Tudo ao contrário. Tudo ao contrário, e assim a gente viveu nessa terceira dimensão. E dessa forma, né, que as consciências primordiais, que essas super-almas que estavam por aqui, esses complementos divinos aí, vivendo por toda a Terra, né, não conseguiam fusionar e chegar à unidade, porque elas estavam trabalhando de forma contrária. E isso, obviamente, começa com o feminino. Então, é por isso que, quando a gente fala da caminhada de chama-gêmeas, né, a gente acha que a gente está fazendo um trabalho sozinho, mas que também não é verdade. Mas essa parte aí, sim, essa parte aí é a nossa parte. A parte de parar de girar em torno do outro e fazer girar em torno de nós mesmos. Isso é o feminino. O feminino gira em torno de si. O feminino concentra a sua energia no seu centro de poder. Quando isso acontece, nós temos uma energia feminina atuante. E uma vez que você manifesta a energia feminina, automaticamente você desperta a energia masculina, para que eles façam aquele trabalho que é natural para eles. Eles não têm nenhuma dificuldade em fazer isso. O motivo deles não estarem fazendo isso agora é porque eles não estão recebendo esse comando. Então, as caminhadas de chama-gêmeas veio para fazer com que essa engrenagem que estava aí, girando a todo vapor para o lado errado, fazer frear, primeiramente, né, essa engrenagem, aos poucos, e fazer ela aos poucos também girando para o lado correto. Então, esse feminino que até então girava em torno do outro, agora ele vai girar para o outro lado. E girando pelo outro lado, ele faz uma movimentação de atração. Quando o feminino gira em torno de si, ele gera a frequência de atração. Aquilo que a gente conhece como magnetismo, que é a energia feminina. Mas, novamente, eu gostaria de trazer para vocês esse sentimento dentro de uma caminhada que deveria ser sobre você. Que até então, mesmo sem você reconhecer isso, mesmo sem você ter se dado conta, a sua vida estava sempre girando em torno do olhar do outro. E foi assim com seus pais, e foi assim com seus irmãos, e foi assim com seus amiguinhos da escola, com seus professores, com os seus primeiros relacionamentos, com até mesmo o seu casamento. Só que você não se dava conta, porque isso é uma programação. A partir do momento que você não tinha a referência da programação certa, então esse era o certo para você. Essa era a referência que você tinha de amor, amor correspondido, era onde você se esvaziava, né, em prol desse olhar do outro, dessa troca do outro, fazia girar em torno do outro para ter esse olhar. E isso se tornou um padrão de relacionamento, e por isso você veio também, né, acumulando essas feridas, acumulando tantas dores, traumas no seu emocional. Porque isso era você operando fora do seu centro de poder. E quem é que fez a movimentação que mostrou para você o quanto você estava girando, né, fora do seu centro de poder? Quem é que te deu essa oportunidade de você retornar, fazer um movimento de retorno para você mesma ou você mesmo? Quem foi? Quem foi que veio fazer o trabalho difícil? Quem é que veio realmente, né, muitas das vezes usando a máscara do carrasco, porque é assim que geralmente no coletivo se vê o divino masculino como o carrasco. Mas quem é que teve que vir fazer o trabalho difícil? Mostrar para você aquilo que você não queria ver. A sua chama gêmea. E dentro dessa caminhada, que é uma missão planetária, onde a gente está modificando, né, essa estrutura no inconsciente da humanidade, dentro dessa missão, você como parte dessa missão, você precisa fazer essa caminhada de retorno.
Retorno para você mesmo. Retorno para você mergulhar nas suas profundezas, porque a polaridade feminina é infinita, é profunda, é misteriosa, é intrigante. Essa caminhada deveria ser sobre você mergulhando dentro de si e se perdendo aí dentro, sem hora para voltar. Porque você não precisa de ter aqueles tubos de oxigênio que os mergulhadores usam para quando vão mergulhar no oceano. Você não precisa disso, então você pode ir livremente, sem se preocupar com que horas você vai retornar para a superfície. E quando você mergulha dentro de si, dessa imensidão que é esse fundo do mar, que é o seu inconsciente, que é a sua polaridade, e você vai cada vez mais fundo e chega a lugares que nem mesmo a tecnologia humana conseguiria chegar, que nenhum mergulhador, que nenhuma máquina conseguiria chegar, que nenhum submarino, quando você consegue chegar nas profundezas das profundezas, né, naquele lugar onde nem a luz chega, de tão escuro. E aí você começa a descobrir seres que até então você nem acreditava que existiam e existem. E você conhece então muitos monstros marinhos, mas também muitas sereias, muitas formas de vida que você nem imaginou nos seus dias mais criativos que pudessem existir. E nesse momento você está num lugar que ninguém nunca chegou. Nesse momento você está num lugar que é só seu, que você desbravou. Nesse momento você chegou a um mundo novo, que é você, que é o seu interior, que é o seu centro de poder. E por que nesse momento de tamanha descoberta, de tamanha revelação dessa grandiosidade do seu interior, por que você estaria marcando hora para voltar lá para a superfície, que não te oferece nenhuma descoberta mais, que não tem nada de novo para oferecer para você? Por que você se contentaria a ficar no raso, se você tem um oceano à sua frente, à sua disposição? Essa caminhada onde o divino feminino se encontra nesse momento de solitude é para isso. É para você mergulhar dentro de você. É para você ir nos lugares mais escuros e sombrios do seu inconsciente, aquele lugar que todo mundo tem medo de ir. Mas não o divino feminino, pelo menos não deveria. O divino feminino não deveria ter medo de adentrar nesses lugares tão obscuros do seu inconsciente, o seu submundo particular. A gente deveria se perder ali dentro. A gente deveria querer cada vez mais estar ali dentro. Identificar tudo, jogar luz, para que nada, nenhum daqueles monstros marinhos do submundo te coloque medo, ou te coloque travas, ou te faça agir de forma inconsciente. Você precisa ficar se protegendo o tempo todo na sua vida desses monstros que você nem identificou. Então é para isso que serve esse momento do feminino em solitude. Isso é a dinâmica da contraparte feminina numa caminhada de chamas gêmeas. Então por que você iria querer encerrar isso o mais rápido possível? Uma vez que você adentrou no seu interior e seu interior é infinito. Por que você quer terminar isso o mais rápido possível? Para ganhar um prêmio? Um prêmio onde esse prêmio é o outro também? Eu vou falar uma coisa aqui que talvez muitos não vão gostar de ouvir, mas se você é uma dessas pessoas que está querendo encerrar logo essa caminhada, encerrar o percurso, né? Terminar com a caminhada, com a dinâmica da Divina Feminina o mais rápido possível para ser recompensado por uma alma gêmea, você nem chegou na parte funda desse oceano que é você. Você nem chegou na melhor parte ainda. Você não saiu do raso. Você não descobriu as maravilhas desse mundo mágico que existe nas profundezas do seu inconsciente. Você não descobriu os dons da sua polaridade. Você não entrou em contato com o poder do seu magnetismo. Então, por isso, às vezes, essa caminhada, para muitos divinos femininos, é a coisa chata, é o trabalho chato. Quando a gente fala assim, a caminhada é sobre você.
não é sobre o outro. Mergulhe dentro de você, se interiorize. Eu tenho certeza que para boa parte desse coletivo é tipo assim, é isso que tem que fazer? Que chato. Porque a grande maioria das pessoas nesse coletivo só quer ter o outro ainda, só quer ter o outro. Então então o que eu tenho que fazer? É isso aqui? Tá, é interiorizar, é mergulhar dentro de mim? Ok, eu vou, mas vai com relógio programado ali, com cronômetro programado, para fazer o mais rápido possível, terminar rapidinho, pronto, terminei. Cadê o outro? Ele veio? E não veio. Não veio, mas poxa, então a culpa é do outro, né? Eu fiz a minha parte, né? É isso que a gente escuta. Eu fiz a minha parte, eu fiz a minha caminhada, agora eu estou vibrando alto. Eu mereço a recompensa. Então, já que a minha chama gêmea não quer fazer o trabalho dele ou dela, então agora eu vou em busca da minha alma gêmea, porque é o que eu mereço. Aí vem esse falso senso de merecimento. É o que eu mereço. Eu estou nessa frequência. Eu mereço uma alma gêmea agora para vivenciar tudo aquilo que eu sempre quis vivenciar e que minha chama gêmea não pode me proporcionar isso. Ele não quer. Ele está se recusando a fazer a parte dele, então ele não pode me proporcionar isso. Mas não é por isso que eu não vou ter, né? Já estou com a idade tal, eu quero ter filhos. Eu quero ter filhos, eu quero ter uma família. Numa casa com jardim, com piscina, com crianças correndo no quintal, com cachorro, papagaio, periquito, tudo. Eu tenho direito a isso aí. Eu mereço e vou ter. Ok. Vai lá. É o que eu sempre falo. Já atendi inúmeras chamas já com essa coisa. Joyce, eu sei que você fala da lâmpada e que manter a chama acesa. Só que não dá, tem 4 anos que eu tô nessa, tem 5 anos que eu tô nessa, o tempo tá passando. Eu tô perdendo meus melhores anos. Meu sonho sempre foi ter filhos. E meu relógio biológico tá avançando. Então, até quando que eu vou ficar nessa? Esperando o outro, e o outro tá lá, não sai daquele casamento, não sai daquele noivado, não sai daquela vida lá promíscua de solteiro pro resto da vida. Então eu decidi que eu não vou mais adiar, porque é o que eu mereço. E o que eu falo é ok, vai lá, experimenta. Experimenta. Porque vem sempre atrelado a esse sentimento de que essa caminhada, essa dinâmica do divino feminino, essa jornada do divino feminino dentro de si, é uma perda de tempo. É um processo que é quase que uma corrida, né? O objetivo é terminar o mais rápido possível. E eu vou dar uma péssima notícia para vocês. Sabe quando que vai terminar essa jornada do divino feminino dentro de si? Nunca. Daqui para frente, por toda a sua existência eterna, isso nunca vai terminar. Porque isso é o que engloba ser a polaridade feminina. O feminino é isso. O seu gêmeo está te colocando no teu lugar. Para de se debater, para de querer sair daí, para de achar que isso é um castigo. É aí que mora o seu poder. É aí que mora as suas habilidades, é aí que mora a sua sabedoria. É aí que mora a sua divindade. É aí que reside a sua deusa. Então, o que eu acho que está faltando para esse coletivo é essa visão. De parar de enxergar a caminhada de chama gêmeas como se fosse uma penitência. De você colocar a cruz nas suas costas e você ir arrastando essa cruz de madeira pesada, com desconforto, com sacrifício. Se ainda está assim é porque você não chegou ainda num nível profundo o suficiente. Você ainda está ali, mergulhando junto com os mergulhadores, vendo os corais, vendo os peixinhos. Você está muito longe de chegar para ver os monstros marinhos, as criaturas mais fascinantes que os seus olhos poderiam contemplar. Você está muito longe da magia do processo. Porque quando você adentrar neste submundo que é o seu inconsciente, você não vai mais querer sair dali nunca mais. É ali que você vai morar para sempre. Quando você chegar neste lugar e falar, esse espaço aqui é só meu. Só eu entro aqui. Ninguém mais. Nesse espaço aqui, só eu. Nem meu gêmeo entra aqui.
E é tão fascinante, é tão encantador, é tão milagroso, é tão mágico, que se ele quiser ter uma ideia, uma vaga ideia do que é isso aqui, ele vai ter que colar em mim. E aí a gente está falando de encaixe de habilidades. A sua habilidade com a habilidade dele. O divino feminino não deveria estar querendo controlar a vida do divino masculino lá na superfície, porque a superfície do mar é o território do divino masculino. Navegar é a habilidade da polaridade masculina. Mergulhar é a habilidade do divino feminino. Então você mergulha cada vez mais fundo, cada vez mais fundo. E quanto mais fundo você vai, você como a âncora dessa conexão, você permite que a navegação do divino masculino lá na superfície do mar seja a mais tranquila possível. Ele não vai precisar ficar tomando esses caldos, dessas ondas, desses maremotos. Não vai atingir ele. Não vai atingir a conexão de vocês. Porque você está muito bem ancorado lá no fundo das profundezas das profundezas. Só que não dá para vocês dois ficarem preocupados ou se ocupando com o que está acontecendo na superfície do mar. Aí a conexão realmente vai chegar uma hora que vai naufragar. Você mergulha, ele navega. E como eu falei, no momento em que você chegar, né, que são camadas e camadas e camadas, quando você chegar na camada profunda o suficiente para você identificar que ali é o teu lugar, que aquele mundo ali foi feito para você, que aquilo ali é o seu território, que é o lugar onde você domina, você nunca mais vai querer sair dali. Você vai querer viver nesse estado de interiorização, que é a sua base. Você precisa estar nessa frequência de interiorização para que nada que vai acontecer no seu entorno, no seu externo, te tire do seu centro de poder, te desestabilize. Faça você ficar tomando caldos aí dessas ondas, caixote, se afogando, e tudo isso aonde? Lá na superfície. Quando você conhecer os mistérios do seu submundo, os mistérios das suas profundezas, você vai descobrir que lá o tempo não funciona. Não tem relógio, não tem cronômetro nas profundezas do oceano, não tem. Ali o tempo não passa. Porque quem chega ali não quer mais sair. É o seu território, é o seu centro de poder. É dali que você vai se relacionar com a sua contraparte. Da forma como tem que ser. Você ancorando e ele navegando. É por isso que não dá para considerar essa caminhada como sendo um castigo, uma penitência, uma punição. Não tem como. A sua chama gêmea é a pessoa que veio para te dizer: daqui para frente não dá mais tempo para você não ser a sua melhor versão. Não dá mais tempo para você não estar totalmente confortável dentro do seu centro de poder. Que outra conexão fez isso por você? Que outra alma gêmea fez isso por você? E eu nem deveria ter que lembrar ao coletivo feminino que isso aqui é uma transição planetária. A terceira dimensão, onde você está querendo criar, né, a sua base, a sua casa com filho, com cachorro, com piscina e tudo, e mozão, esse lugar onde você está querendo ainda, né, ter um tipo de validação, isso aí, a terceira dimensão, é o Titanic. É o Titanic já começando a afundar. É o Titanic que já está inclinadinho assim, já se inclinando. A água já entrando. Um monte de gente, todo mundo pulando nos seus botes salva-vidas. E esses divinos femininos, né, que nesse momento estão querendo construir as suas bases ainda na terceira dimensão, estão querendo ainda aproveitar o Titanic, né? Tipo assim, olha, procura um bote salva-vida para você se salvar, e a pessoa tá ali, não, mas peraí, eu ainda não aproveitei as atrações do transatlântico, eu nunca fui na sauna ainda não visitei a sauna, eu ainda não fui na piscina, eu ainda não fui no cassino. E tem também um restaurante 5 estrelas aqui no Transatlântico, eu ainda não fui. Ainda não aproveitei quase nada, eu tenho direito de aproveitar. Isso é o que eu ouço quando eu assisto um vídeo ou vejo vocês vindo falar para mim que vocês têm o direito de encontrar a alma gêmea, constituir família, ter filhos,
viver essa vida do sonho porque vocês merecem, porque vocês estão na frequência para atrair isso, porque vocês estão vibrando alto, porque vocês estão curadas. É isso que eu ouço quando escuto vocês falando essas coisas. É o Titanic afundando e vocês querendo aproveitar o navio transatlântico. Não dá mais tempo, meus amores, não dá mais tempo. Acorda. Acorda desse sonho que você está aí. Quando o Titanic começa a afundar, esquece. O único caminho é o bote salva-vida. O bote salva-vida é a sua chama gêmea. E você tem um bote salva-vida só para você. A pessoa que está te fornecendo as ferramentas que você precisa para sair, para deixar este local de perigo e se afastar cada vez mais. Cada vez mais. Então, o que você ainda quer aproveitar ainda na terceira dimensão? O que a terceira dimensão pode te oferecer ainda nesse momento que ainda faz seus olhos brilharem? Se isso está acontecendo, tem alguma coisa realmente sendo muito negligenciada no seu processo. Tem alguma coisa muito errada com o seu processo. E sim, quando isso acontece, quando o divino feminino entra nessa fantasia e fica empacado, né? Ao invés de estar mergulhando lá para o fundo, não. Está preocupado com o que está acontecendo lá na superfície. Então, o divino feminino empacado. Aí, o que faz? O que a espiritualidade permite que aconteça? Que venha uma outra pessoa para dar aquele empurrão. Só que não pense que, caso isso aconteça, essa pessoa que está vindo para a tua vida vai vir assim com aquela, né? Com aquela gentileza, falando: minha senhora, por favor, por gentileza, pule no bote salva-vida. Não, não vai não. Essa pessoa está vindo para te pegar no colo e te tacar com toda a força naquele bote salva-vida, porque é uma situação de emergência. É uma situação de emergência e você está querendo viver um conto de fadas, e você está querendo aproveitar as atrações da primeira classe do navio, porque você merece, mas o navio vai afundar, a primeira, a segunda, a terceira classe, vai afundar. Então, se a espiritualidade precisar enviar alguém para a sua vida, não é porque você está merecendo uma recompensa. Porque a recompensa é o fundo do oceano, lá onde você deveria mergulhar, lá onde você deveria desbravar. É você chegando no seu centro de poder, você fincando a sua bandeira no seu território. Essa é a recompensa da dinâmica de chamas gêmeas, que é justamente isso que vocês querem interromper. É justamente isso que vocês querem deixar para trás. Que vocês acham que o gêmeo de vocês está se dando bem demais, está muito feliz, e vocês também merecem ter o que eles têm. Então, isso que vocês estão rejeitando é a maior recompensa da caminhada de chamas gêmeas. Agora, vamos falar também sobre esse pensamento, né, de você querer se encaixar, né, na vida da sua alma gêmea e constituir a família e ter filhos, num momento como esse, mas não vamos nem entrar nesse mérito. Vamos falar um pouquinho sobre, né, de onde vem esse sentimento que essa divina feminina agora, ela quer a alma gêmea. Porque a chama gêmea dela não serve. A chama gêmea dela, nesse momento, está exigindo muito dela. Então, com a alma gêmea, o que a gente entende? É mais fácil. É muito mais fácil, né? Imagina, a sua alma gêmea, ela te aceita do jeito que você tá. Você nem precisa concluir seu processo de cura. Na verdade, você não precisa nem entrar no seu processo de cura. A sua alma gêmea aceita do jeito que você tá também. Porque a sua alma gêmea vai se encaixar justamente nessas lacunas, nesses buracos aí que você tem aí no seu inconsciente. Ela vai se encaixar aí. A sua chama gêmea não. A sua chama gêmea está exigindo de você que você preencha os seus buracos. Está te dizendo assim: eu não preciso que você tenha buracos. Você pode ficar completamente inteiro ou inteira, que eu sei onde me encaixar. Mas você sabe qual é o problema com essa questão de eu já estou curada, já estou curado, já estou num processo muito avançado da minha evolução e neste momento eu já estou pronto para atrair uma alma gêmea, para vivenciar tudo aquilo que eu mereço, porque a minha chama gêmea não tem condições de me oferecer isso porque ele empacou no processo dele, né? Ele está se recusando a despertar. Ou então, eu mereço ter isso porque a minha chama gêmea também está tendo tudo isso, então eu também tenho direito. Nessa frequência, não estou falando das falas em si, mas a pessoa que fala esse tipo de coisa, vamos imaginar a frequência dessa pessoa. Nessa frequência, é uma alma gêmea que essa pessoa vai atrair? Pensa.
Mas sabe qual é o outro problema também? É que nenhum relacionamento kármico chega na tua vida falando assim: oi, tudo bem, fulano ou fulana? Prazer, eu sou o ciclano e a gente tem uma dívida muito antiga, de vidas passadas, e eu vim aqui para cobrar. Porque a espiritualidade mandou eu vir aqui porque disseram que você está empacando no seu processo e me mandaram aqui agora para te desempacar, para te dar um empurrão. Então a espiritualidade permitiu que eu viesse cobrar uma dívida que você nem precisaria pagar se você estivesse avançando no seu processo. Mas como você empacou, então estou aqui. Nenhum relacionamento kármico vem com a plaquinha do relacionamento kármico. E isso é uma outra coisa que eu vi acontecer aos montes durante esse tempo, desde que eu comecei a trabalhar com o coletivo de chamas gêmeas. Outra coisa que eu vi. Né? Quantas vezes não escutei sobre essas pessoas que vinham falar comigo? E olha, eu vou deixar isso para trás mesmo, porque fulano chegou na minha vida. E a gente tem tanto em comum, é tão mais fácil, eu não preciso exigir nada, ele já faz. Com a minha chama gêmea, meu Deus do céu. Pedia, eu implorava, entrava no ouvido e saía do outro, mas nesse eu não preciso nem pedir, parece que a pessoa lê meus pensamentos. É muito mais fácil com essa pessoa me ama, me dá o que eu preciso. Vocês acham que eu já não escutei isso algumas vezes? Então, Joyce, olha só, então eu vou deixar isso para trás, tá bom? Então, obviamente, como eu sempre falei, tudo bem, vai lá. Aproveite essa experiência, porque com certeza está vindo da espiritualidade, porque de qualquer maneira está vindo da espiritualidade, concorda? Só que é isso que eu falei, né? Nenhum relacionamento kármico vem com a plaquinha de relacionamento kármico. Esses são os que chegam assim mais príncipe encantado do cavalo branco. Quanto maior a dívida dessa relação kármica, mais príncipe encantado eles são. Então chegam montados mesmo, com toda aquela glória, chegam agradando, realmente. Vocês não precisam nem pedir, ele já sabe, já adivinha. Estão lendo vocês ali com uma precisão de um scanner. E é aquela pessoa que tem total interesse por seja lá o que for, que você também tem interesse. Se você gosta de futebol, essa pessoa é um árbitro da federação, da comissão desportiva de futebol. Se você gosta de culinária, se você gosta de cozinhar, essa pessoa é um chefe renomado com 5 estrelas Michelin. Se vocês gostam de música, se vocês curtem bandas de rock, essa pessoa é produtora musical da sua banda favorita. Aí, então parece assim uma coisa que, meu Deus, tudo se encaixou. Tá perfeito. É para eu ir mesmo por esse caminho aqui, porque tá tudo tão perfeito. A gente tem tanto em comum. Meu Deus, tão incrível. Nunca pensei em viver um relacionamento assim. Que é para te atrair mesmo, né? É dali que você vai ter um grande aprendizado. Dali que você vai receber aquele tratamento de choque para você voltar para fazer o seu trabalho. Então tem que ser atraente, vem enfeitadinho, vem bonitinho, vem cheiroso, perfumado. Bem direitinho para você. E é daí que tem as maiores quedas de cavalo. Eu também já escutei sobre esses príncipes encantados que chega e a pessoa faz questão de vir contar para mim para falar assim, tá vendo como é que esse pensamento teu não tá equivocado? Tá vendo como é que você tá sendo radical com isso? E não, tudo bem, vai lá, viva a sua experiência. Aí uns 6 meses depois retorna a pessoa. Olha, Joyce, você lembra de fulano? Então, era casado. Eu descobri só uns 3, 4 meses depois que ele era casado. Né? Ou seja, estava perfeito demais. Estava uma gêmea demais. Então, obviamente, tinha coisa aí. Mas a pessoa naquele ego gigante, né? Que é ego disfarçado de evolução espiritual, é ego disfarçado de estou vibrando alto e mereço ter direito às atrações do transatlântico, mesmo que ele esteja afundando, mas né, a pessoa realmente acha que isso é o processo, ela está se dando bem no processo, ela está indo muito bem no processo, mas nessa frequência aí iria atrair alma gêmea? Eu sempre falo o seguinte, né? Deixa para classificar se aquela pessoa é alma gêmea ou não no dia que aquela pessoa sair da tua vida. Quando chega, a gente não fala, olha, conheci uma pessoa ontem, menina, saí com umas amigas, conheci um cara maravilhoso. É um relacionamento kármico, mas assim, nossa, ele é muito interessante, muito gato. Ninguém fala isso. Ninguém fala isso. Na hora que a pessoa tá vindo pra tua vida, a gente, nesse período de fuga de si, porque isso é fuga de si, tá? Desculpa aí, tá jogando essa verdade em cima de vocês. Mas isso é fuga de si. Então, a pessoa que está nesse processo de fuga de si, ela não vai ter trocentas bandeiras vermelhas. Né? Aquela pessoa tão perfeita, que tinha tanto em comum, que gostava das mesmas coisas que você, tal, mas você não podia ligar depois de determinado horário.
né? Finais de semana, feriado, essas coisas, a pessoa sumia. Só que nesse momento, você montado no teu ego superior de pessoa que concluiu a dinâmica, encerrou, chegou lá no alto do Everest, ficou outra bandeira lá, você não vai reconhecer isso, você não vai ver isso. Porque o ego cega. Ego é inconsciência. E você, nesse processo de inconsciência, você não vai ver esses sinais. E mesmo que seja aquela alma gêmea, digamos assim, chegou lá, bonzinho, boazinha, né? Uma pessoa que você já encontrou muitas vezes na vida, já passaram por seus percalços, né, durante esse caminho, mas assim, né, já estão harmonizados. E vocês até podem ter uma vida harmonizada aqui na matéria. Vocês conhecem o conceito de ânimos e ânima? Vamos adentrar um pouquinho aí neste mundo filosófico. Vamos ver se a gente consegue ter um entendimento maior sobre o que é essa referência masculina que vive no inconsciente do feminino e essa referência feminina que vive no inconsciente do masculino. Vocês estão prontos? Estão preparados para essa revelação? Vamos mais uma vez recorrer, né? Aquele símbolo que é o princípio e o fim, que engloba tudo, que é praticamente um arcano, daqueles mais poderosos, que você, nossa, te ensina tanto, né? Dá para você entender todo o universo, desde as macroconsciências, as micro, tudo, engloba todas as dimensões. Todas as explicações estão nesse símbolo aí na tela. O símbolo do Yin e do Yang. Então, aí vocês estão vendo, olha, vamos focar aqui primeiramente na polaridade feminina. Vocês estão vendo aí? Essa parte preta. Essa parte preta é a polaridade feminina, mas olha que interessante. Dentro da polaridade feminina tem uma bolinha branca. E o branco nesse símbolo a gente sabe que representa o quê? A energia masculina. Então, dentro do feminino, lá no inconsciente, existe uma referência do masculino, de um masculino. E a mesma coisa, vamos lá para o outro lado. Essa parte branca grande aí, essa aí é a polaridade masculina, Yang, né? E dentro da polaridade masculina, lá no inconsciente deles, existe uma referência feminina. Então, quando a gente está falando nesse aspecto da filosofia, a respeito do ânimo, do ânimos e da ânima, a gente não está falando de qualquer energia masculina que vive no inconsciente da polaridade feminina, e a gente não está falando de qualquer energia feminina que existe, que vive no inconsciente da polaridade masculina. Vocês estão pegando aí? Você já vem para esse mundo, você já nasce já com uma referência, uma energia masculina lá no seu inconsciente, gravada, carimbada. Não é uma coisa que você vai construir essa referência masculina na sua vida. Ela já vem já lá, carimbada em você. Você vem enquanto polaridade feminina, mas aquela referência ela já está carimbada em você. Já está lá no seu inconsciente, porque ela existe. Porque no momento em que vocês foram partidos, né, digamos assim, entre aspas, no momento que vocês foram partidos, polarizados, né, um levou uma partezinha do outro. Eu acho isso a coisa mais linda do universo. Essa coisa de um levar uma partezinha do outro, porque um traz a memória daquilo que o outro é em essência. A sua chama masculina tem gravado lá nos registros acásticos dele, lá nas memórias acásticas dele, aquilo que você é em essência. E é por isso que ele não aceita uma outra versão sua, uma outra versão que essa matéria criou de você. Esse personagem que você está aí interpretando na matéria, a sua chama não aceita. Para você ter um relacionamento com a sua chama gêmea, você precisa ser a essência que corresponde àquela energia que ele tem lá no inconsciente dele. E da mesma maneira, você tem no seu inconsciente, você guarda a memória akáshica daquilo que a sua chama gêmea é na essência. É por isso que muitos divinos femininos, eu já ouvi isso muitas vezes, fala assim, eu vejo a minha chama como se ele fosse um anjo, como se ele fosse uma figura angélica, como se ele fosse uma figura divina. Eu vejo tanta grandeza, tanta grandiosidade nele, mas Joyce, ele na matéria não é nem 10% disso, ele faz tudo errado. O cara só faz M. Então o que é isso? Será que eu estou criando um personagem para ele? Não, você não está criando um personagem para ele.
é que você tem acesso ao que ele é na essência. Você conhece a essência da sua contraparte. É por isso que você não compra esse personagem que está aí na matéria. Não desce, né? Intragável, porque é o personagem. Só que a sua chama faz a mesma coisa com você. É um relacionamento que, para vir a acontecer, os dois têm que se despir do personagem. Tem que tirar o figurino, tem que tirar a maquiagem, tem que sair dos trejeitos desse roteiro, tem que sair. É a sua versão crua que interessa para a sua contraparte, para o seu complemento divino e vice-versa. E vice-versa. Agora, para a sua alma gêmea, não. Alma gêmea mesmo, né? Alma gêmea boazinha. Você não precisa se despir do personagem. Que com a sua alma gêmea você vai continuar experienciando a consciência de terceira dimensão. Para quem já entendeu o que significa o processo da ascensão, né? O porquê que você está experienciando uma consciência de terceira dimensão, né? Então, para esses, realmente, né? Para a sua alma gêmea, você não precisa se despir do personagem. Porque vocês vão viver aqui na matéria, no teatro das ilusões da terceira dimensão. Então, você pode continuar aí com as suas feridas, né? Com tudo isso. Porque a sua alma gêmea tem uma outra referência também, lá no inconsciente dele, de uma energia também, de quando ele foi partido ao meio. Ficou uma memóriazinha casca de uma referência, ou masculina ou feminina, dependendo da polaridade dele, mas também está lá. E aí, como eu falei, né, essa referenciazinha, esse ânimos que você tem no seu inconsciente, não é uma coisa que você vai construindo no decorrer da sua vida. Já nasce com você, já nasce carimbado no seu inconsciente. Só que aí você faz o quê? Você vai tentando projetar, porque desde que a gente chega nesse mundo, a gente está procurando essa outra parte, essa outra metade. E aí você projeta essa energia masculina que você tem no seu inconsciente no teu pai, nos seus primeiros anos de vida. E aí você vai se decepcionar. Você vai se ferir porque não é o teu pai. E aí você projeta, não sei, no seu irmão mais velho ou mais novo, e aí também você vai se decepcionar porque não é. Isso também vai te ferir. E aí você projeta no seu amiguinho, o melhor amiguinho da escola, e vai se decepcionar porque também não é. Ou naquele professor, quando você já é mais, né, adolescente ou pré-adolescente, aquele professor bonitinho e tal, aí você projeta e também não é. E aí você projeta também naquele seu primeiro amor, e também não é. Nos seus relacionamentos, você vai projetando. Quando a pessoa chega na tua vida, você acredita que você achou aquela referência, hein? Graças a Deus. Até que, enfim, agora eu achei essa referência que está vivendo no meu inconsciente. E aí, é pouco tempo. Em pouco tempo você descobre que aquela pessoa não encaixa ali. Ninguém mais encaixa ali. Ou fica apertado ou fica frouxo, mas ninguém encaixa ali. Ninguém. E aí você vai fazendo isso com todas as suas relações, com todos os seus relacionamentos. Projetando, tentando encaixar todos os masculinos que passam pela sua vida nesse espaço aí, nessa bolinha branca que tem aí no seu yin. Você vai tentando encaixar, e ninguém ou tá apertado demais, ou tá frouxo demais, ou então nem cabe. E é nisso que você vai adquirindo muitas dores, muitas frustrações, muitas feridas, muitos traumas, porque ninguém corresponde a essa energia. E de repente você encontra a sua chama gêmea. De repente você não sabe explicar por quê, mas aquela pessoa que é tão diferente de você, ela se encaixa com uma exatidão nesse lugar, né, que deixa escancarado para você que ninguém mais serve. E aí, num processo de ego, de dor, de frustração, você quer continuar encaixando alguém ali. Mas você sabe o que vai acontecer. Não se engane. Pare de mentir para você mesmo. Você sabe o que vai acontecer. Se nesse momento, depois que você ter conhecido a pessoa que se encaixa com total perfeição nesse espaço da sua energia, a polaridade que se encaixa de forma exata na sua, você sabe o que vai acontecer, né? Se você for dar uma chance para uma alma gêmea, né? Todas as vezes que essa pessoa respirar do teu lado, ela vai lembrar você de que ela não é o seu encaixe. De que aquele lugar ali não é dela, que tá frouxo. Tá muito frouxo, ela não cabe ali, exatidão. Vai ficar sempre espaços ali a ser preenchidos ali, que não é nem culpa daquela pessoa. Não é culpa daquela pessoa, que aquela pessoa é peça de uma outra pessoa. Que aquela pessoa foi feita para se encaixar numa outra consciência, numa outra energia.
E aí você vai ali ficar, né, todo dia se lembrando de que não era isso. A pessoa se movimenta, a pessoa levanta da cadeira, a pessoa senta, a pessoa deita, acorda, a pessoa fala. E tudo isso vai te lembrar que não é. Aquela pessoa não encaixa nesse lugar. Por mais que você ame, por mais que aquilo que vocês estão fazendo juntos estejam dando certo, por mais que realmente vocês construam uma casa bonita, com uma piscina, com quintal, cachorro correndo, aquele Golden Retriever bonito correndo de um lado para o outro, aquelas crianças lindas, perfeitas, de um lado para o outro. Ainda assim, o relacionamento com essa pessoa ainda é um relacionamento de desencaixe. Aquele relacionamento que adentra lá no fundo do seu inconsciente, que consegue tirar você, né, desse personagem, de toda essa encenação, porque você consegue perceber que essa vida também é uma encenação, ou você só acha que é encenação quando é do seu complemento divino? Você só acha que só o casamento dele é uma farsa, o casamento dele é falso. O que ele vive é uma ilusão na matéria, lá com a esposa, com os filhos, com o Golden Retriever, com a piscina. E no caso dele é falso, né? Ele está lá naquela vida falsa, naquele teatro ali. Mas com você é verdadeiro. Aí eu sou a chata, aí eu viro a carrasca das almas gêmeas porque eu tenho que vir aqui falar isso para vocês. Né? Trazer as incoerências desse discurso do divino feminino, que o divino feminino se tornou mestre em se mascarar. Em colocar uma máscara. E as pessoas que estão ao redor acreditam. Todo mundo acredita na tua máscara. Todo mundo acredita no teu personagem. Todo mundo acredita, né? Que a vida bonita, com piscina, com cachorro, com papagaio, com gato, com marido perfeito. Todo mundo vai acreditar nesse seu personagem. O único que não acredita no seu personagem é a sua chama gêmea. E para a chama gêmea não adianta vestir personagem. Não adianta mascarar, camuflar, porque ele é aquela energia correspondente sua. É por isso que ele está nesse momento onde você acredita, né, que ele não está correspondendo, não está querendo despertar. Porque o despertar dele vai acontecer quando ocorrer o seu. Você não despertou ainda, você ainda está vivendo a ilusão da terceira dimensão. Você ainda está querendo ainda aproveitar as atrações, né, da terceira dimensão. Ou seja, você ainda não despertou. Saber que ele é a sua chama gêmea não significa que você despertou, não. Se o bobear, ele está mais desperto que você. Porque ele não está comprando o teu personagem. Você vai despertar a sua contraparte quando você despertar. Enquanto isso, ele vai continuar não comprando o seu personagem. Não acreditando na sua encenação. Porque a ligação entre vocês é alquímica, é energética. Então não é que ele não está querendo despertar, que ele está privando você, né? Que ele está privando você da vida que você sempre quis ter, que você sempre sonhou. Não é isso. É que você não está pronta para nada disso. E ele sabe, de alguma maneira, que não é, né, de uma forma tridimensional, ele sabe. O nosso complemento divino, eles são mestres em arrancar a nossa máscara. Aí, geralmente, a gente faz o quê? Ao invés de a gente lidar com a nossa real face daquilo que a gente está, né, fazendo naquele momento, com esse nosso discurso falso, com essa nossa encenação, ao invés de a gente lidar com isso, a gente faz o quê? A gente bota outra máscara. Ele vai arrancar de novo. Agora, quer viver de máscaras? Aí sim. Aí tem essas outras almas companheiras aí, né? Que provavelmente só vai estar chegando a você porque de alguma maneira também está resistente dentro do próprio processo de unificação com a contraparte dele ou dela. Também deve estar ali resistindo, né? Porque aquela outra contraparte está exigindo que ele também saia do personagem, ele também não quer sair do personagem, aí vai você. Chega na vida dessa pessoa aí, ó. Juntar a fome com a vontade de comer, deu certinho. Duas pessoas relutantes do próprio processo. Dois preguiçosos. Ai, desculpa, gente, ai, desculpa. Dois preguiçosos que não querem fazer o trabalho de se despir, porque vai dar trabalho, né? Tirar esse figurino, e esses acessórios, essa maquiagem. Ai, desligar a luz do teatro e sair dali, dessa encenação. Ai, vai dar um trabalho, né? Me montei todo, deu um trabalho para montar quem eu sou hoje. Eu vou ter que desmontar só para ficar com aquela pessoa ali. Não, se essa pessoa que me aceita no personagem, aí lá vai você. Só que assim como, né? Tudo que essa pessoa fizer vai te lembrar que aquele lugar não é dela, da mesma maneira, tudo que você fizer vai lembrar para sua alma gêmea que você não cabe nesse lugar, que esse lugar não é teu, que ele ainda não encontrou
né? Ou encontrou, pior ainda, né? Se ele já encontrou essa pessoa, pior ainda. Porque até quando você respirar do lado dele ou dela, essa pessoa vai saber que não é você. Ai, ainda não era isso. Nossa, mas não chega nem aos pés. Imagine alguém ali do teu lado, sorrindo do teu lado, te dando flores, com aquela vida perfeita. Mas ali nos pensamentos, né? Aquela pessoa falando, meu Deus, não chega nem aos pés daquela outra energia lá. Aí tem um vídeo maravilhoso, eu não sei nem se eu vou poder botar ele aqui no YouTube, mas tem um vídeo maravilhoso do canal Porta dos Fundos, chamado Carla. O nome do vídeo é esse, Carla. Quem já assistiu já sabe o que eu tô falando. Retrata exatamente essa situação. Eu queria gritar pro mundo o quanto eu tô feliz. Eu queria que o universo inteiro soubesse o quanto eu tô feliz. Eu te amo hoje, amanhã e sempre. A divina feminina, vamos botar assim, né? A divina feminina que se curou, né? Se curou, que tá plena, tá maravilhosa, já encerrou a sua dinâmica. E agora ela tá vibrando alto, e agora ela atraiu uma alma gêmea, e ela vai casar com essa alma gêmea dela. Ana Beatriz, eu sempre busquei uma mulher que fosse companheira, meiga, sincera, carinhosa. E aí eu te encontrei. Eu nunca pensei que eu fosse achar a mulher da minha vida depois da Carla. Eu prometo te fazer mais feliz do que a Carla me fez. Porque só você, Ana Beatriz, me fez esquecer da Carla. Só você me fez acreditar que existia amor além da Carla. Quero sorrir do teu lado, chorar do teu lado, ficar velhinho do teu lado, que foi a única coisa que eu não fiz com a Carla. Quero te levar para conhecer o mundo, passar por todos os lugares onde eu e a Carla viajamos, só que dessa vez com você, meu amor. A minha não Carla. Vou te levar para jantar em Barcelona no restaurante da mãe da Carla, a Jussara, que é minha segunda mãe, e com certeza ela vai te adorar. Te mostrar as praias paradisíacas da Indonésia, onde foi por acaso onde eu conheci a Carla e me apaixonei pela Carla. Te mostrar o lugar exato onde eu fiz amor com a Carla pela primeira vez. Fazer amor em cima daquela lembrança maravilhosa, mas que já passou. Quero ter 3 filhos com você. A Maria Carla, o Carlinhos e a Priscila, que era o nome que a Carla queria dar pro bebê que a gente não teve. Me lembro da semana que a gente começou a namorar, eu e você, e eu fui na casa da Carla pra tentar reatar com ela. E ela me chutou de lá porque já tava grávida de um babaca que trabalhava na Petrobras. Ela disse. Nunca vou esquecer daquela carinha dela de raiva, me pedindo pra sumir da vida dela, com aquela covinha na bochecha que só aparece quando ela se sente contrariada. Carla me chutou. Me chutou direto pra você. Que é a minha Carla possível. É a Carla que me quis. É a Carla que não me humilhou. Que não acabou com a minha vida, com o meu coração. A Carla que me aceita. Só que ela se esquece que da mesma forma que ela não foi capaz, né, de percorrer todo o percurso para ficar com a chama gêmea dela, essa pessoa com que ela está se casando é a mesma coisa. Então, por mais que ela vista esse teatro e queira realmente acreditar que aquela pessoa é a perfeita, ele é bonzinho, ele é maravilhoso, ele me ama, ele me valoriza, né? A gente tem um relacionamento maravilhoso, um relacionamento harmonioso, pacífico, romântico, é maravilhoso, é como nos filmes. Só que aí essa divina feminina, ela se esquece que essa alma gêmea também tem uma referência, que não é ela. É uma outra pessoa, é uma outra energia. E cada vez que essa divina feminina falar, se mover, respirar do lado dessa alma gêmea, ele vai se lembrar de que não é aquela pessoa. Já pensou você conviver com uma pessoa durante anos, sabendo que você não se encaixa nesse lugar dessa pessoa? Você é minha nova Carla. Você é a Carla que rolou, a Carla que deu, a Carla que eu consegui encontrar. De todas as Carlas que me queriam, você era a mais Carla. Eu te amo, Ana Beatriz. Desculpa. Bom, se alguém tiver alguma coisa contra essa união, que fale agora ou cale-se para sempre. Carla? Esse é o lugar que você quer ficar? Você cabe aí? Foi para isso que você se curou? Foi para isso que você, entre aspas, alcançou a sua plenitude para viver esse teatro? O objetivo da dinâmica de chamas gêmeas é a gente colocar num processo de solitude, é para você adentrar cada vez mais, como eu falei, nesse seu inconsciente, mergulhar cada vez mais dentro de si, tomando a consciência da sua imensidão, do quanto você é grande, do quanto você é infinita, até você não caber mais nesses espaços pequenos que essas outras almas têm para te oferecer.
Imagina você ser a Carla que rolou, a Carla que deu, a Carla que aceitou ele. Imagina. Você cabe nesses lugares, e eu não estou falando aqui num lugar de ego, não. Eu estou falando sobre você tomar consciência daquilo que te coloca na sua melhor versão. Não é a sua alma gêmea. Porque se fosse, você já teve várias na sua vida. Você já teve várias na sua vida. Várias almas gêmeas te cruzaram seu percurso, cruzaram seu caminho. E nenhuma delas te deu o tratamento de choque necessário que você precisava para você entender que você estava ali representando um personagem que construíram para você, que não foi nem você que construiu, construíram para você. E da mesmíssima forma também, você é a Carla do inconsciente do seu divino masculino. Você também é aquela memória, aquela referência de energia feminina que vive lá no inconsciente dele ou dela. É em você que ele ou ela pensa toda vez que a pessoa que está num relacionamento com ele se mexe, se move, respira, fala. Vocês também vivem, vocês também habitam o inconsciente da contraparte, do complemento divino de vocês. Então é sobre pertencimento, é sobre, nesse próximo estágio de evolução, tudo voltar para o seu lugar de origem, tudo voltar para o seu lugar de pertencimento. Aí, por conta da encenação, da vida de encenação na Matrix, que a sua alma gêmea tem a capacidade de proporcionar, então é tido como se fosse... Esse é um relacionamento bom. Esse é um relacionamento para você romantizar, não é assim que falam? Relacionamento de alma gêmea, sim, é um relacionamento para você ter um romance. Chama gêmea não, chama gêmea é o pior relacionamento do mundo caso você esteja querendo buscar um amor romântico. E por quê? O que é romance para você? O que é um amor romântico para você? É a pessoa que vai ficar o resto da sua vida tentando encaixar você num lugar do qual você também não cabe? E que por mais evoluída que seja essa alma, sempre vai vir, né, esse espelhamento de que essa pessoa sente que aquele lugar não é teu. Esse não reconhecimento da sua energia, isso sempre vem à tona. Isso sempre vem à tona. Isso é um amor romântico para você? A encenação da terceira dimensão? É por isso que existe esse conceito ridículo de que relacionamento de chama gêmeas não é um relacionamento romântico. Porque as pessoas não sabem o que é romance. Romance, para mim, é justamente esse ser ter cruzado o meu caminho, ter dado o tratamento de choque que nenhuma outra alma ao meu redor quis dar. Ninguém quis fazer esse trabalho difícil, né? Mesmo correndo o risco de ser taxado como vilão. Ninguém quis fazer isso. Ele foi a única pessoa que poderia fazer e fez para que eu saísse do personagem, para que eu saísse do show de Truman. Isso é romance. Eu já falei já em um vídeo, né? Aliás, um vídeo da comunidade, né? E vou repetir aqui. É como aquela música do Jota Quest. Se isso não é amor, o que mais pode ser? Vocês aqui têm que mudar dentro do inconsciente de vocês a definição da palavra romance. Para vocês entenderem realmente o que é uma conexão romântica. O relacionamento de chamas gêmeas é o único que pode ser um relacionamento romântico. O resto é tudo encenação. Mas é lógico que a maioria do coletivo não está pronta para essa conversa. A missão Chamas Gêmeas veio nesse planeta para redefinir as configurações do entendimento do amor incondicional e da sexualidade sagrada. Então não dá para tirar uma coisa da outra. Você e as suas chamas gêmeas só servem ao todo juntos. Separados, vocês vão continuar experienciando a realidade de terceira dimensão. Porque esse também é um conceito das coisas que eu mais ouço, né, falar, quando falam que o relacionamento de chamas gêmeas não é um relacionamento romântico. Né? Então a gente não está aqui para ficar almejando se tornar um casal com a nossa contraparte. O importante é a ascensão, não é assim que falam? O alvo é a ascensão. O relacionamento com a chama gêmea na fisicalidade, se acontecer, é a cereja do bolo. Essa pessoa ainda não entendeu o que é a ascensão.
Essa pessoa ainda não entendeu o porquê que ela está experienciando a consciência de terceira dimensão. Essa pessoa ainda não entendeu que a chama gêmea não é o outro. Que ascensionar significa fazer com que essa parte aí de você, que é você, consiga conviver no mesmo espaço físico e energético com aquela outra parte de você, sem que vocês dois se matem. Em total harmonia, com a fusão total de todos os seus corpos sutis e físicos. Você não vai ascensionar se uma parte de você detesta a outra parte de você. Você não vai ascensionar se metade de você não consegue ficar perto da outra metade de você. Você não vai ascensionar se existe um campo eletromagnético entre vocês que está repelindo, né, as suas duas facetas, as suas duas versões. Agora, você quer acreditar nisso, que em boa parte das pessoas na espiritualidade vão te dar crédito para isso. Vão falar que não, você pode ascensionar sozinho. Aí tem várias histórias que as pessoas contam mediante aí, várias canalizações, eu não sei das quantas que vem, não sei de onde que vem isso aí. As pessoas falam, não, se a divina feminina se curar, ela vai ascensionar sozinha, junto com a alma gêmea dela. E aí o gêmeo dela vai ficar para trás, o gêmeo dela vai para o exílio. Né? Olha a dualidade aí. Olha a dualidade aí. Olha o engano aí, olha um processo de despertar que ainda não atingiu um nível necessário ainda, né, para a pessoa poder compreender o que é um processo de ascensão. Não dá para separar, quando a gente fala de ascensão, não dá para separar ascensão de fusão com a contraparte. Só que não estão preparados para essa conversa? Ok, aguarda mais um pouco, lá na frente vocês vão ter acesso a essa informação. Tá? Não cabe, tá doendo ouvir isso, tá aí, né, aí na sua garganta, aí tudo bem, não precisa, aguarda mais lá na frente. Isso aqui é para quem já está preparado para saber das informações que foram reveladas dentro desse canal aqui. E eu sempre avisei, aqui não é lugar de criança, aqui não é lugar de almas iniciantes. Almas iniciantes, as almas crianças, né? Logicamente eu não estou falando de criança, tá? É nível de alma. Aquelas almas ainda lá da pré-escola, não adianta que não vai fusionar. Não vai, não está pronto para vivenciar a frequência do amor incondicional e da sexualidade sagrada. Os relacionamentos da nova era. Não está pronto. Essas almas não estão prontas, porque, como eu já falei, criança não namora, criança não casa. E não é justo tirar dessas almas, né, dessas consciências que ainda estão experienciando um nível muito iniciante, não é justo tirar a oportunidade do aprendizado, da evolução, a caminhada de evolução. Elas vão continuar a sua caminhada de evolução, mas em um outro lugar. Porque a Terra não tem mais esse tempo. Então aqui vai ficar aqueles que estão em condição de começar esse movimento de retorno à unicidade. Então, para retornar à unicidade, que é o todo, você primeiro precisa fazer as pazes com essa outra metade de você. E uma outra coisa que eu também acho muito interessante a gente olhar é essa necessidade, né, de correr para o outro, a necessidade de ter um outro. Essa coisa de, já que a chama gêmea não está disponível nesse momento, então tem que ter um outro, mas alguém tem que suprir esse lugar. Que lugar é esse? Por que você não considera a ideia de estar sozinho ou sozinha? Por que ficar sozinha ou em solitude com você mesma, com a sua energia, com os seus pensamentos? Por que isso aí é uma coisa que você considera como uma penitência, algo ruim, negativo, algo que precisa encerrar o mais rápido possível? Por quê? O que tem em você que você está buscando um preenchimento do outro? E mais uma coisa também que eu vou falar que talvez não seja confortável de ouvir. Uma vez que você já entendeu que o relacionamento com a sua chama gêmea é o único que pode te abrir as portas do céu, te conectar diretamente à fonte criadora, por que você acha aceitável ter um outro relacionamento que te oferece menos que isso? Se você, nesse ponto da sua caminhada, você considera ter um relacionamento que não te leva diretamente para Deus, que não te conecta diretamente à fonte criadora, então você ainda não mergulhou o suficiente para chegar no seu aspecto divino. Nosso objetivo deveria ser resgatar a nossa essência, a nossa origem,
que uma vez que a gente resgata a nossa essência divina, a gente já não pensa em se relacionar com outra pessoa para ter aquilo que a 3D está oferecendo. Relacionamento para você passa a ser uma oportunidade de você se conectar a Deus, se conectar à fonte criadora através dessa terceira energia, que quando você junta os complementos divinos nos seus aspectos yin e yang, quando você coloca esses dois juntos, ali é emitido um campo de luz no qual ambos se conectam de forma direta à fonte criadora. Então, se você já despertou o suficiente nessa caminhada, você já deveria ter depurado dentro da sua mente a ideia de relacionamento, a ideia de romantismo. Romântico é aquele relacionamento que te leva para Deus. É aquele matrimônio, aquele casamento que foi sacramentado pela fonte criadora de todas as coisas. E o que Deus uniu, ninguém deve pensar em separar, nem você. Um feminino divino, conectado com a sua espiritualidade, não está buscando um relacionamento, está buscando a Deus. E ele reconhece que a única pessoa que pode proporcionar essa experiência, a experiência Deus, para esse feminino divino, é o seu masculino divino. Então, automaticamente não vai mais servir mais ninguém. E essa ideia de ficar os próximos 5, 10 anos sozinho ou sozinha já não vai ser uma coisa que vai assustar. Porque esse feminino divino já não está mais buscando uma experiência de terceira dimensão, uma experiência de separação da fonte criadora. Esse feminino divino está buscando a conexão direta com Deus. Então só vai servir aquele relacionamento que traga Deus para esse feminino divino. Quando eu falo assim, ficar os próximos 5, 10, eu tenho certeza que muitos aí escutando isso já dá aquele curto-circuito. E é uma coisa realmente para a gente investigar, né? O que você sentiu apitar aí, em termos de falta? Que quando você pensa em ficar os próximos anos em solitude, né? Te causa uma ideia de desespero. Qual o buraco, qual o vão, o espaço dentro de você que você está tentando preencher com o outro? A ponto de trocar uma conexão divina, a única conexão que pode te oferecer uma experiência real com Deus, porque é a única conexão que literalmente te transforma em Deus, por outras conexões das quais você vem tendo ao longo de muitas encarnações e que nenhuma delas te tirou da terceira dimensão. O que você está tentando preencher? Que se você ainda estiver tentando preencher espaços vazios dentro de você, então realmente o que você precisa são essas conexões secundárias, que almas gêmeas, né? Até mesmo relacionamento kármico, são especialistas em preencher os buracos, preencher lacunas. Mas o feminino divino, ele entende que ele tem que se preencher de si, tem que estar totalmente preenchido. É o que a sua chama gêmea está te exigindo nesse momento, que você esteja completamente preenchida de si, que você encontre a sua essência divina, que a sua chama gêmea não tem medo da sua essência divina. E essa é a grande diferença do relacionamento de chamas gêmeas e das outras conexões secundárias de alma. Os outros vão preencher os seus espaços vazios. A conexão de chamas gêmeas, você não pode ter espaços vazios. A sua chama gêmea não te completa, você se completa. A sua chama gêmea te transborda. Não existe outro caminho para sair dessa terceira dimensão. Da mesma forma que não existe um outro caminho para você se salvar de um naufrágio no meio do oceano. Você tem que pular nesse bote salva-vidas, que é o seu processo, a sua caminhada, o seu percurso de chamas gêmeas. Que nesse momento está pedindo para que você fique em solitude. Está pedindo para que você construa um relacionamento com você. Está pedindo para que você se encontre com a sua origem, que é lá na sua origem que você vai vivenciar a sua melhor versão, a sua total potência. Esse é o recado da sua contraparte. Esse é o recado do seu complemento divino. Porque o seu complemento divino te ama. Então, se você acha que é doloroso, né, o espelhamento que a sua chama está fazendo, então aguarda então para você ver o que as suas almas companheiras vão fazer. Porque a sua chama gêmea,
quando faz alguma coisa, quando precisa fazer alguma coisa que venha te machucar, e lembrando que quem se fere é o ego, né? Não é a alma. Quando a sua chama gêmea precisa fazer alguma coisa para te dar esse tratamento de choque e venha te machucar, ele também se machuca. Ela também se machuca. Já a sua alma gêmea não é um com você. Então não espere o mesmo cuidado desses outros relacionamentos, das gambiarras. Esse vídeo aqui, como eu já tinha citado antes, não é para vir aqui causar discórdias com a alma gêmea. Isso não é uma questão de hierarquia, como eu falei, de um relacionamento que é melhor do que o outro, né? É o que esses relacionamentos estão te oferecendo. O que esses relacionamentos te ofereceram até agora? O que a sua chama gêmea, qual é a oportunidade que a sua chama gêmea está te oferecendo nesse momento? Obviamente, falando agora por mim, que eu vou escolher, né, aquele relacionamento que está me trazendo de volta para mim, que está me trazendo de volta para o meu centro de poder, para esse lugar, né, que no momento em que eu olhar para um lado, olhar para o outro e ver que eu estou lá dentro mesmo, que eu estou de volta na minha origem, na minha essência, no meu centro de poder, eu nunca mais vou querer sair dali. Nunca mais. Porque a minha chama gêmea não me exige isso de mim. Pelo contrário, ele está exigindo que eu vá para esse lugar. E no momento que isso acontecer, é o momento em que eu despertei o meu feminino e não tem ninguém ainda nesse lugar, deixando bem claro. Tá bom? Que quando isso acontecer, significa que a energia feminina retornou para esse planeta. Isso não é uma coisa que você vai poder esconder. Isso não é um acontecimento cotidiano, do dia a dia. A gente está falando da volta da energia mais poderosa do universo para esse planeta. No dia que isso acontecer, no dia que o meu feminino voltar para o game, voltar para o jogo, automaticamente eu desperto o divino que existe no meu masculino. E nesse momento a gente vai ter uma completa fusão com a fonte criadora. Nesse momento, eu e minha chama gêmea nos tornaremos deuses. E isso não é uma coisa que se camufla dentro de uma realidade de terceira dimensão. Então, se vocês não estão vendo casais de chamas gêmeas aí flutuando, voando, burlando as leis da gravidade, movendo montanhas, fazendo milagres, então não. Ninguém chegou nesse patamar. Estamos todos os casais de chamas gêmeas nesse momento estão nesse processo de unificação, fazendo essa depuração daquilo que a gente vivenciou e agregou de experiência e aquilo que eles vivenciaram e agregaram de experiência. Isso tudo está acontecendo no energético, né? Por isso que não precisa você estar em contato com a sua chama, não precisa você estar junto. Não faz diferença. Quem está nesse momento casado, dormindo e acordando com a chama toda, está no mesmo processo do que aquela chama que está cada um numa ponta do planeta, sem contato nenhum. Até aquelas chamas que nunca se viram pessoalmente, é o mesmo processo. Porque a dinâmica está se dando no campo espiritual, no campo energético. Vocês estão nesse momento depurando tudo aquilo que vocês vão levar daqui para frente, aquilo que vocês vão enterrar junto com a consciência de terceira dimensão. Aquilo que serve para vocês vivenciarem o novo nesse planeta, o novo mundo, a nova terra, a nova era. Então, é nesse processo que você está nesse momento. Então, não tenha pressa. Joga fora esse cronômetro aí na tua cabeça, dizendo que você tem que terminar. Não vai terminar, é para o resto da sua existência. Para o resto da sua existência, você vai estar, primeiramente, em solitude, com a sua energia dentro do seu centro de poder. Porque isso é o feminino. Tirar o feminino disso é a morte do feminino. Tem vídeos aqui no canal, caso você tenha caído de paraquedas aqui, e quem me ouve falar assim, né, que não ouviu todo o contexto, todas as explicações, tudo aquilo que eu mostrei, né? Então, quem me cai aqui de paraquedas, de vez em quando caímos de paraquedas, né? Que aí me vê lá falando do Éden, né? Ah, mas você está pintando Adão e Eva como se eles fossem as vítimas e Deus como se ele fosse o vilão. Você vai queimar no mármore do inferno. Porque, como eu falei, existem camadas e camadas de consciência. E nesse momento está havendo uma grande separação. Nós estamos sendo separados naquilo que a gente entende de frequência, mas na verdade é na consciência, porque tudo é sobre a consciência. Então tem consciências que não estão preparadas para pegar isso aí. Então se você já veio no meu canal, né, pegando essas informações, ou se você caiu aqui de paraquedas, mas entendeu que tem um fio da meada no que eu estou falando, visite os vídeos antigos, né, que eu venho explicando sobre isso, sobre essa questão, de forma bem detalhada.
Então, para aqueles que já entenderam, que já está sendo passado nesse canal já há um bom tempo, a morte do feminino é quando esse feminino é tirado do seu centro de poder. E é para lá que a sua chama gêmea está te conduzindo. Essa conexão que você fala que não pode romantizar. Então, romantiza o teatro. E se você continuar pensando daqui para frente dessa maneira, você não vai estar pronta para ascensionar. Ascensionar significa fazer as pazes com aquela outra versão sua, que é você. Parar de ficar replicando discursos de dualidade. Eu sei que você está muito identificado com a dualidade. Você vivenciou todo esse tempo, faz parte da consciência da terceira dimensão, a consciência da dualidade, da separação, da separatividade. Você está muito acostumado, mas vai ter que ter um momento que você vai ter que parar de brigar com essa sua outra metade, entender que é você, entender que você está falando de você. Então, vê se faz algum sentido, né? Olha, eu estou muito evoluída, eu estou numa frequência altíssima, vibrando super alto, mas eu não tô. Eu tô me recusando a despertar para conexão, porque eu tô vivendo a ilusão da matéria, porque eu tenho um ego muito grande. Fez sentido? Ou então, eu estou pronta para ascensionar, eu vim nessa encarnação para ascensionar, para limpar aquilo que estava faltando e para ascensionar, e eu já estou bem avançada. Estou indo rumo à minha ascensão, mas eu não. Eu vou ficar para trás porque eu ainda estou muito identificado ainda com o ego da matéria. Eu sou muito atrasado, eu estou muito atrasado no meu processo evolutivo, então por isso, obviamente, eu vou para o exílio. Fez sentido? Então tá vendo como, se vocês ouvirem alguém falar assim da chama gêmea, entendam que aquela pessoa ali ainda está vivenciando um processo de inconsciência e de ego que não precisa ser o de vocês. Não precisa ser o de vocês. Então vamos parar de ficar replicando coisas aí, né? Nos telefones sem fio. Um fala aqui, outro fala lá, outro fala acolá. Mas ninguém fala assim, peraí. Tem alguma coisa de errado com esse discurso. Não é a mesma alma, né? Ou então duas almas forjadas da mesma centelha. Aquela outra pessoa não é, né? A outra polaridade, a outra ponta. Imagina uma régua. Né? Uma régua de 30 centímetros. Numa ponta você tem o número 0, na outra ponta você tem o número 30. Mas é o quê? Uma régua. Imagine se o número 0 começasse a se comportar de uma maneira como se o número 30 fosse outra coisa. É a mesma régua, é a mesma escala. Então não dá para separar. Você não vai sair da terceira dimensão sem a sua chama gêmea. Não vai. E essa não é a má notícia, essa é a boa notícia. Essa é a boa notícia. Porque se essa pessoa cruzou o teu caminho, te despertou e te colocou nessa caminhada, pode ter certeza que essa pessoa não é a parte atrasada da conexão. E você está até agora tentando entender isso. Você está até agora tentando construir ainda uma narrativa dentro da terceira dimensão que está afundando. Então, essa caminhada é uma coisa que exige da gente humildade. Se não tiver humildade, você vai continuar aí nesse pensamento de que você é a parte superior dessa conexão. Que você é a melhor parte dessa conexão, você vai continuar. E sabe-se lá onde é que você vai parar desse jeito? Uma hora você vai ter que botar esse pezinho no chão, pisar nesse freio e realmente parar de tratar essa conexão como se fosse, né, o castigo que pintou na tua vida, no qual você precisa deixar ela o mais rápido possível para trás. Uma hora você vai ter que fazer isso. E o tempo está passando. O tempo está ficando cada vez mais apertado. Então, por que não começar agora? Por que não entender que você e o seu complemento divino estão juntos nessa missão, cada um no seu quadrado, cada um nas suas funções? Você mergulhando, adentrando o fundo do mar e ele navegando na superfície. Isso falando de uma forma, né, lá dentro, na polaridade, de uma forma alquímica. E é dessa forma que, sim, se materializa essa união aqui no plano físico. É cada um dentro da sua polaridade, é cada um exercendo o seu dom, a sua habilidade. É dessa maneira que vocês vão estar prontos para se integrar à fonte criadora. Você vai retornar sozinho ou sozinha para a fonte criadora para fazer o quê? A fonte criadora, onde todas as consciências estão integradas, em equilíbrio e fusionadas. Não dá para falar que você está no seu equilíbrio em yang
se a sua outra contraparte não estiver demonstrando isso para você. Ele é o termômetro. Ai, desculpa de novo, quebrei mais uma ilusão aqui. Não dá para você ficar mantendo esse seu discurso que você chegou no seu equilíbrio yin yang, se a sua contraparte ainda está lá, né, preso na matéria, fazendo isso, aquilo, preso no ego. Ele é o termômetro. Ela é o termômetro. No dia que você alcançar o seu equilíbrio interno, a sua contraparte vai deixar isso bem claro para você, porque ele é você é ele, ela é você é ela. Começa a pensar com a sua consciência e não com a sua cabeça, não com a sua mente. Começa a pensar com a sua consciência, porque tudo que a sua consciência enxerga é a unicidade. E pensando com a sua consciência, né, vendo essa situação pela sua consciência, pela sua centelha, você vê que não são processos diferentes. É o mesmo processo. Agora, se você continuar acreditando, né, que aquela parte de você lá não tem nada a ver com você, que o processo dele está todo atrasado e provavelmente ele vai ser, né, exilado em um outro planeta e você vai ascender sozinho, então você ainda está na frequência da dualidade, da separação. E nessa frequência é o que você vai continuar experienciando daqui para frente. Aí vai os dois para o exílio. Então, quando você chegar nesse equilíbrio interno, que é o objetivo de todos nós, é nesse momento que as uniões vão se dar. Então, o fato da sua chama gêmea ainda estar naquele relacionamento, né? É assim que a gente gosta de falar, aquele relacionamento de fachada lá, naquele teatro, naquele relacionamento kármico com aquela pessoa malvada dele, aquela pessoa malvada com quem ele se casou, que não gosta dele, né? Que tem a vida maravilhosa do conto de fada, com o Golden Retriever e as crianças perfeitas correndo na piscina, é o divino feminino. Mas enquanto a sua chama gêmea estiver lá, né, enfim, preso em toda essa situação, não significa que ele está atrasado. Não significa, né, que ele estacionou no processo dele. Significa simplesmente que ele é a parte, né, que está conectada com você energeticamente. Então, de alguma forma, mesmo que seja de forma inconsciente, ele sabe que não chegou o momento da união. Porque o seu processo também não está pronto. É o mesmo processo. Ele na matéria, você no espiritual. Ele no físico, você no campo energético. É o mesmo processo. Então, está passando da hora, e quando eu falo que está passando da hora, olha quanto tempo, né, que a gente está falando isso aqui no canal. Mas alguns pensamentos são muito resistentes, alguns pensamentos criam, né, outras saídas, colocam outras máscaras. Então, é exatamente por esse motivo que eu achei necessário vir aqui, né, ser a chata. Alguém tem que ser a chata. Alguém tem que ser inconveniente, alguém tem que ser a estraga prazer. E eu sou capricorniana, então desse papel eu entendo bem, né? Eu sempre fui a espalha-rodinha. Tá todo mundo ali com vários amiguinhos, curtindo, fazendo várias besteiras de adolescente. Eu era aquela chatinha que chegava, gente, olha, vocês lembram que não pode fazer isso. Aí todo mundo, lá chegou a chata. Sempre focada no contrato inicial, sempre focada, não vamos se desviar do contrato inicial, não vamos criar novas narrativas, a gente nem precisa de uma narrativa mais. Vamos rasgar as narrativas, não precisa mais, a gente só precisa se ater ao contrato inicial, e o contrato inicial é tão simples, é ridículo de tão simples, mas a gente está acostumado a se apegar a qualquer ideia que leve a gente a continuar na dualidade, na separação, na rixa, na rivalidade, no sentimento de superioridade, né, que às vezes aquele simples fica simples demais, não quero, sem graça. Então tá na hora, passando da hora, para falar a verdade, desse coletivo amadurecer, desse coletivo crescer. Né? E aí eu vou me incluir junto também de todos nós. O coletivo de chamas gêmeas ainda opera na frequência da separação, da separatividade, uns com os outros e todos com a chama. Então, assim, enquanto coletivo também a gente não começar, né, a se unir, a se apoiar, né, e esse ano me veio essa intuição de que eu deveria começar isso, pelo menos esse movimento aqui no Brasil, e também fechando também parceria com alguns outros canais de outros países, e trazer todo mundo, vamos conversar. A gente não precisa concordar um com o outro em tudo. Cada um dentro do coletivo de chama gêmea é um universo inteiro, é um oceano infinito. Então, a gente não precisa ser o que o outro é, a gente não precisa pensar o que o outro pensa, a gente deve ser autêntico. Que o que vem da luz é autêntico, então a gente pode conversar, a gente pode discordar,
Inclusive, a gente pode concordar numa parte e não concordar na outra parte, porque ninguém é detentor da verdade. E o que eu venho falar aqui não é porque eu venho falar, é porque, enfim, só o que eu falo é verdade. Mas é porque aquilo que eu penso e falo também é importante. Quando eu vejo todo mundo com um pensamento meio padrão, e eu tenho um pensamento diferente daquilo ali, por que eu não posso expor? Pelo contrário, eu acho que eu tenho que expor, porque eu tenho que dar ao coletivo, né, uma outra perspectiva, porque senão aí, gente, pelo amor de Deus, aí é seita. Aí é seita. Então tá tudo bem discordar. Então tá tudo bem não concordar com tudo. Então tá tudo bem concordar, porém não muito. Tá tudo bem. Desde que a gente comece a trabalhar em unicidade. Olha que trabalho, hein? Que trabalho colocar na mentalidade do coletivo de Chamas Gêmeas o senso de unicidade. São mentes assim, tem mente no coletivo que ainda está totalmente na separatividade. Então, assim, a gente ainda precisa se enxergar, né, como um corpo. A gente ainda precisa se enxergar, né, como um... Porque é assim que essas consciências, né, vão fazer essa movimentação de retorno ao todo. Você se une à parte mais próxima de você, né, numa conexão espiritual e numa conexão romântica, sim, porque a energia sexual é parte disso. E a partir do momento que vocês se fundiram, automaticamente a consciência de vocês começa a se fundir a nível consciencial com outras consciências que também estão nessa mesma frequência, nesse mesmo padrão de vibração. Aí você tem um coletivo de almas, de super-almas que estão unificadas e integradas uma com a outra, no aspecto masculino e feminino, e todas juntas, em unicidade. Então, o senso de separatividade, que a gente tanto culpa a nossa chama gêmea, às vezes está dentro da gente. Então, está passando da hora desse coletivo pensar em uníssono, pensar de forma coletiva, de começar a deixar para trás certos padrões, né, de pensamentos que, se a gente for parar para pensar, até agora não surtiram nenhum efeito. Depois de terem tentado todas essas técnicas, de terem passado por todos esses percursos, feito tudo o que se tinha que fazer, né? Nada funcionou. Agora, então, a saída é a alma gêmea. Encerrar a dinâmica e ir para a alma gêmea. Ou seja, não adiantou de nada. Não fez, foi nada. Voltou para a vida de antes. Então, para que você se livrou de um casamento no qual você não era contemplado ou contemplada, num casamento que não estava equilibrado? Que muitas das vezes, muitos no coletivo se casaram com almas gêmeas, não estava nem casado com kármico. Né? Mas mesmo casado com alma gêmea, você viu ali que você estava numa frequência que você já não cabia mais naquela relação. Que aquilo ali, entre vocês dois, não estava na frequência do amor incondicional. E você quis sair dali. Aí você percorre lá 3, 4, 5, 6 anos de dinâmica para ir... para se conectar com uma alma gêmea de novo. Ah, gente, pelo amor, aí, né, complicado. Façam isso fazer sentido, porque não tem o menor sentido. É ego atrás de ego, arranca uma máscara e já tem uma outra ali já embaixo. Aí arranca aquela e já tem uma outra ali embaixo. O coletivo está sempre pronto, né, para mascarar o processo. Agora, encarar a realidade, aí é que é complicado, né? Aí é que é complicado. Bom, recado dado. Eu espero que vocês tenham entendido a real intenção desse vídeo, tá? Que é simplesmente vir trazer um contraponto. Que às vezes, né, ali é no contraponto que a gente enxerga ali o equilíbrio, né? Porque todos os lados devem ser ouvidos e considerados. E esse é o meu. Tira daqui o que servir. Se nada servir, joga tudo fora e siga seu processo. Então é isso. E um último recadinho para vocês, né? Porque quando a gente fala, enfim, nessa caminhada toda, ainda tem muitos divinos femininos que ainda estão perdidos dentro desse processo de mergulhar em si, em adentrar na sua imensidão. Então tem muitos divinos femininos realmente que, por ser um caminho inédito, né, que a gente nunca fez nessa terceira dimensão, então muitos têm dificuldade em relação a isso. Então eu quero deixar esse recadinho rápido, que esse mês, dentro da minha comunidade, dentro da minha plataforma de streaming, no mês de fevereiro especificamente, o tema da minha comunidade é o retorno do sagrado feminino. Eu preparei um material incrível que foi canalizado, e eu canalizei esse material com a ajuda, né, da consciência
desperta da consciência espiritual da minha chama gêmea através do nosso eu superior, e eu pude canalizar informações muito importantes para o meu processo, daquilo que eu iria precisar, né, de ajuda para fazer esse meu retorno à fonte, principalmente identificar, né, quando a gente fala nesse retorno, retornar ao seu centro de poder, manifestar o seu sagrado feminino, né, adentrar na sua profundeza, a gente não está falando de nenhum sacrifício, tá, gente? A gente não está falando de sacrificar nada, uma jornada árdua, não é nada disso. A gente está falando simplesmente de parar de fazer esse esforço descomunal que a gente está fazendo para não ser a nossa essência, para não voltar à nossa origem, para não adentrar na nossa imensidão. O esforço a gente está fazendo para não ser, né? Então a gente só tem que parar de fazer todo esse esforço, todo esse trabalho, né? Na verdade, nós estamos brigando com a nossa essência. E esse mês, dentro da minha comunidade, eu vou estar abordando justamente isso. Então vai ter lá um material exclusivo, canalizado de uma forma muito pessoal dentro do meu processo, né, que talvez venha trazer muitos insights valiosos para a gente identificar todos esses esforços que nós estamos fazendo contra a nossa essência divina, que não precisa de nenhum esforço para estar, ela só precisa ser. E ela é. E ela é. Então, esse mês eu tenho como objetivo, através de um material que foi bem ilustrado, eu recorri bastante à visualização, às artes, à música, ao cinema, à teledramaturgia, com personagens bem conhecidos de vocês, né, para mostrar, né, o que a gente está fazendo, para a gente poder identificar essa programação que está no inconsciente do divino feminino, né, impedindo esse feminino de ser o que ele é na essência. Então, o objetivo é te dar esse norte, para você enxergar essa caminhada na sua frente, enxergar essa estrada e seguir, só seguir. Então, nessa caminhada a gente já aprendeu que está tudo bem se cansar, e às vezes quando a gente se cansa a gente precisa se recolher um pouquinho no acostamento, né? Mas quando a gente ganha fôlego, a gente volta para a estrada com força total. E quanto a isso, eu quero que vocês contem comigo, poder contribuir para o processo de vocês, para a jornada de vocês, é a minha missão de vida, é o que mais me dá alegria. E estar nessa caminhada com todos vocês é uma grande honra. Eu espero que hoje eu tenha contribuído pelo menos um pouquinho, né, com essa nova motivação que você vai ganhar, adquirir dentro do seu processo e entender que o seu processo, essa caminhada que você está fazendo com destino à sua origem, à sua essência, esse é o verdadeiro prêmio. Essa é a maior prova de amor que alguém poderia fazer por você e nenhuma outra pessoa poderia fazer a não ser o seu complemento divino. Então, eu espero que você tenha muita alegria e muita gratidão pelo processo, pela caminhada, pela missão e pelo sacrifício que essa pessoa fez, né? Correndo o risco de ser taxado de vilão, de ter despertado você para essa possibilidade de uma nova consciência. Então, eu fico por aqui porque eu já falei demais. E um grande beijo no coração de todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Essa não é mais uma carta de amor. São pensamentos soltos, traduzidos em palavras, para que você possa entender o que eu também não entendo. Amar não é ter que ter sempre certeza, é aceitar que ninguém é perfeito pra ninguém, é poder ser você mesmo e não precisar fingir, é tentar esquecer e não conseguir fugir. Já pensei em te largar, já olhei tantas vezes pro lado, mas quando penso em alguém, é por você que fecho os olhos. Sei que nunca fui perfeito, mas com você eu posso ser até eu mesmo, que você vai entender. Posso brincar de descobrir desenho em nuvens, posso contar meus pesadelos e até minhas coisas fúteis. Posso tirar tua roupa, posso fazer o que eu quiser, posso perder o juízo, mas com você eu tô tranquilo, tranquilo. Agora o que vamos fazer? Eu também não sei. Afinal, será que amar é mesmo tudo? Se isso não é amor, o que mais
Já olhei tantas vezes pro lado, mas quando penso em alguém, é por você que fecho os olhos. Sei que nunca fui perfeito, mas com você eu posso ser até eu mesmo, que você vai entender. Posso brincar de descobrir desenho em nuvens, posso contar meus pesadelos e até minhas coisas fúteis. Posso tirar a tua roupa, posso fazer o que eu quiser, posso perder o juízo, mas com você eu tô tranquilo, tranquilo. Agora o que vamos fazer?